Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é professor Gabriel e eu vou estar trabalhando a disciplina de História com vocês ao longo desse ano de 2021. Se você está assistindo esse vídeo, significa que hoje nós não conseguimos ter a nossa aula presencial, né? E para aqueles que vão para a escola, né? E para os alunos que ficaram em casa através do ensino híbrido. Essa aula não acontece devido a algum problema técnico que porventura, né, tenhamos na escola. É uma fase nova, todo mundo está se adaptando a esse momento, então é natural que esses imprevistos aconteçam, né? Então a coordenação sugeriu para que os professores gravassem, né, a primeira aula do ano, antes de dá-la ela ao vivo na escola, justamente para que a gente tivesse algum material para passar para vocês, caso, né, uma situação dessa de imprevisto acontecesse, né? Então, por isso que vocês estão assistindo a esse vídeo. Outra questão, nós vivemos um momento de pandemia, a volta às aulas, mesmo que seja no ensino híbrido, requer cuidados, né? Então, estendo o pedido que vocês já sabem, né? Lavar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento social e as outras informações de como vocês vão se comportar na escola, como vai ser o recreio, como vai ser a saída. Isso tudo vai sendo passado para vocês durante as aulas, né? Com todos os outros professores, a coordenação também vai estar nesse processo aí. Mas é sempre importante frisar, né? Nós temos que mudar certos hábitos, então ir ao banheiro, né? Diminuir ali o fluxo, evitar conversas próximas aí com os colegas, manter o distanciamento social, o uso de máscara, tá trocando a máscara, né? Então se você vai para a escola passar amanhã, leva 3, 4 máscaras para você poder fazer essa troca durante o dia, o álcool em gel, enfim, todos os cuidados necessários. Não só na escola, mas em casa também, né? Para que a gente continue tendo a oportunidade de voltar a ter esse momento. Uma outra coisa, né, já indo para a parte mais didática, que foi nos passado nas reuniões antes das aulas se iniciarem, foi que nessas primeiras 2, 3 semanas do ano letivo de 2021, a gente vai focar no trabalho de revisão de conteúdos, né? O ano de 2020 foi um ano muito atípico, o ensino digital, né, através das videoaulas, foi a ferramenta que a gente encontrou naquele momento adequada para poder fazer esse trabalho. Então, vamos fazer uma rápida revisão, né? Vamos fazer um processo diagnóstico nessas primeiras semanas dos conteúdos que vocês viram no ano passado. Então, são os conteúdos da oitava série, tá? Para que vocês se lembrem, né? E eu também possa, nesse processo, identificar alguma falha, alguma questão que não tenha sido bem resolvida, para a gente poder solucionar isso antes mesmo de entrar no conteúdo do nono ano, tá? Então, se você tem o livro do oitavo ano, isso vai ser muito útil para você refazer, né, esse processo de revisão. Não tenho livro, professor? Não tem problema. Eu vou explicar, seguindo inclusive a linha, né, de capítulos ali do livro de vocês do oitavo ano, e vamos rever esses conteúdos, tá bom? Começaremos primeiro com história geral, com os 5 primeiros capítulos aí, né, do livro de vocês: Iluminismo, Revolução Francesa, Revoluções Inglesas, Independência das 13 colônias, né? 4, perdão, falei 5, mas são 4 primeiros capítulos. Então, vamos dar início a esse processo de revisão, de rememoramento. Qualquer dúvida que vocês porventura tenham, pode anotar, me enviar pelo WhatsApp ou lá no Classroom, na nossa plataforma do Meet, na internet, lá do Google Classroom. A gente vai ter um outro momento para que a gente possa tirar essas dúvidas, né? Então vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos rememorar aqui é o Iluminismo, tá? O Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII que se iniciou na França,
Então a França é o epicentro desse movimento. E esse movimento iluminismo ficou conhecido justamente por ser uma tentativa, né, de resgate dos valores clássicos que foram, por sua vez, resgatados lá no Renascimento, no século XV. Então, a ideia era criar uma cultura letrada, uma cultura científica, racional, contrapondo-se, né, à realidade europeia daquele momento, aonde ainda existia com muita força o misticismo religioso, né? A igreja, os costumes tradicionais ainda tinham muitas influências sobre a sociedade de uma forma geral. Então, os iluministas, eles combatiam, né, essa visão de sociedade tradicional, mística, né, religiosa, através da divulgação da cultura científica, letrada, ou seja, iluminismo, vem de iluminar, né? A luz, trazer a luz do conhecimento. Então, a partir do século XVIII que nós vamos ter no mundo ocidental, com os iluministas, a predominância do pensamento científico, né? Na sociedade do que o pensamento místico religioso. Vários filósofos foram importantes nesse processo de transformar, né, vamos dizer assim, essa realidade. Os três principais teóricos aqui do iluminismo são Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Cada um deles teve, né, contribuiu, melhor dizendo, né, de certa forma, e formando, né, a base intelectual desse movimento. Lógico, pessoal, nós estamos fazendo aqui um exercício de revisão dos principais pontos, dos pontos fundamentais. Não tem como aqui nesse momento, por mais que eu gostaria de aprofundar esses temas com vocês, porque são temas que vocês já trabalharam no ano passado, né? Inclusive o iluminismo é o primeiro capítulo do livro de vocês do ano passado, então vocês trabalharam ele provavelmente antes mesmo da pandemia. Então vamos focar, né, naquilo que mais é importante. Logicamente, se você tiver uma dúvida, quiser que eu aprofunde, vamos fazer isso no momento adequado. Hein? Você mandar a pergunta para mim no WhatsApp, eu respondo sem problema algum. Tá? Então vamos lá. Cada um desses filósofos, tanto Voltaire como Montesquieu como Rousseau, tiveram contribuições significativas. Voltaire, por exemplo, era um filósofo crítico extremo do comportamento, da moral, né, vamos dizer assim, das regras sociais e da influência da igreja sobre a política. Então, nas suas obras, o Voltaire sempre incentivou justamente a questão de Estado laico, defendeu nessa visão do Estado laico. Era um crítico também da monarquia absolutista. Para ele, né, o ideal de governo seria onde a sociedade pudesse ter representatividade. O Montesquieu é o famoso criador, né, o pai da chamada tripartição do poder, legislativo, executivo, judiciário. Cada um desses poderes responsável, né, por tarefas específicas. E qual o objetivo, né, dessa divisão dos três poderes? Justamente garantir que não houvesse a concentração excessiva de poder político nas mãos de uma só pessoa. Então, um grande problema nas monarquias absolutistas do século XVIII, onde esses iluministas viveram, era justamente porque o rei ele acumulava todo o poder político sobre si. Então, a vontade do rei era a vontade do Estado, né? Então, Montesquieu sugeriu justamente a criação dos três poderes como uma forma de tornar, né, de evitar, melhor dizendo, esse acúmulo de poder e evitar assim o absolutismo, o despotismo, né? Rousseau é o filósofo iluminista que trabalha com a questão de um novo contrato social, a ideia de você ter um Estado que proteja os direitos do cidadão e não um Estado punitivo, um Estado repressor, né? A ideia também de que o Estado deve agir como um ente
que combate a desigualdade da sociedade, né? Essa desigualdade que na visão do Rousseau ela naturalmente existe, isso é óbvio, mas era função do Estado combater, né, essa desigualdade. Enfim, então ele tem também ali dentro da sua perspectiva uma nova visão de reorganização política, crítica ao antigo regime e também ao absolutismo, né? Lembrando, o absolutismo é aquele modelo político onde o rei governa sem nenhum tipo de parlamento, sem nenhum tipo de constituição que limita a sua autoridade. Juntamente com o movimento iluminista, nós tivemos aí o movimento do enciclopedismo. O que foi o enciclopedismo? Outros filósofos, pensadores do iluminismo, como Diderot, D'Alembert, fundaram a chamada enciclopédia. O que é enciclopédia? A enciclopédia seria uma coleção de livros que conteria ali todo o conhecimento produzido pela humanidade em todas as áreas. Na ciência, na filosofia, na matemática, geografia, história, música, enfim, né? A ideia é que, através dessa coleção de livros, as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento e, consequentemente, tendo acesso, né, seriam iluminadas pelo conhecimento e não aceitariam mais essa situação de dominação, né, de restrições políticas impostas ali pelos regimes absolutistas europeus, tá? Ou vamos dizer assim, uma das heranças do enciclopedismo, hoje nós temos a Wikipédia, né, na internet, que é uma enciclopédia digital. O problema da Wikipédia é que qualquer pessoa pode escrever artigos ali, né? Então nem sempre as informações contidas na Wikipédia são informações verdadeiras, tá? Então a enciclopédia ela surge aí justamente, o movimento enciclopedista, como grande divulgador dos princípios iluministas. Outro aspecto, né, que nós devemos observar é o despotismo esclarecido. O que seria esse despotismo esclarecido? Com o passar do tempo, até mesmo os próprios monarcas europeus que eram absolutistas começaram a perceber que, através das críticas feitas, né, pelos iluministas, que mais cedo ou mais tarde a população iria se revoltar contra esses governos absolutistas. Então eles passaram a flexibilizar, a utilizar princípios, né, não todas as ideias do iluminismo, mas princípios iluministas em suas respectivas administrações reais, tá? Então vários reis europeus no século XVIII, como Catarina da Rússia, Guilherme da Áustria. Em Portugal nós tivemos o Marquês de Pombal, que foi o grande representante do iluminismo em Portugal, do despotismo esclarecido. Esses caras eles fizeram reformas, né, dentro das monarquias tradicionais, aplicando esses princípios justamente aí com o intuito, né, de evitar movimentos sociais. Inclusive nós vamos ver nos próximos capítulos esses movimentos, as revoluções, né, que aconteceram ali na Europa durante o século XVIII, que encerraram, né, a Idade Moderna e iniciaram a Idade Contemporânea. Então, de certa forma, mesmo com essas reformas, não foi possível conter esse movimento revolucionário. Mas, enfim, é isso, né? O despotismo esclarecido são os reis, os monarcas europeus que adaptaram os princípios iluministas dentro das suas respectivas monarquias, promovendo uma certa, vamos dizer assim, modernização, né? Para que pudesse, então, de fato, poder aplicar, né, esses princípios e evitar essas revoluções. Tudo bem, galera? Como eu disse, é só uma revisão rápida. Eu espero que você tenha aí, vá puxando na memória e vá se lembrando daquilo que você estudou no ano passado, tá bom? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco das revoluções inglesas, né? Falar um pouquinho aí. Próxima aula não, perdão, no próximo vídeo a gente vai trabalhar aqui revoluções inglesas, os aspectos gerais. Vamos ver aí, no primeiro momento da história, lá no século XVII, a monarquia da Inglaterra vai passar por uma transformação, deixar de ser uma monarquia absolutista para ser uma monarquia constitucional. E aí eu vou explicar para vocês como se dá esse processo, beleza? Então até o próximo vídeo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.